O corredor do hospital era branco, silencioso e frio, tão frio quanto os corações dos 3 vultos que se afastavam do quarto 62. Ela já está morta. Só esqueceram de desligar. A voz de Ricardo, o filho mais velho, era baixa e ríspida, sem um pingo de emoção. Ele ajeitou o colarinho da camisa clara, impaciente. Seu lado, Marta, sua irmã, com seus cabelos loiros na altura dos ombros, apenas balançou a cabeça, concordando. Nós já assinamos os papéis. Agora vamos embora. Completou ela, olhando para o marido, Roberto, que vinha logo atrás, já conferindo o celular, como se estivesse preocupado com negócios mais urgentes. Eles não olharam para trás. Nenhum deles deu uma última olhada no leito onde a mulher que os criou, que lhes deu tudo, respirava por aparelhos. Eles deram as costas, suas silhuetas diminuindo pelo corredor estéril, uma família unida apenas pela ganância, caminhando para longe da própria mãe. Dentro do quarto, Dona Zilda, 75 anos de uma vida de trabalho e bondade, estava imóvel. Seus cabelos brancos curtos espalhados no travesseiro, a pele pálida e enrugada, com um fino tubo de oxigênio sob o nariz. Ela estava em coma profundo há quase 3 meses. Os médicos diziam que era um estado vegetativo, irreversível. O único som no quarto era o bip compassado do monitor cardíaco e o leve chiado do ventilador. Mas havia outro som, um suspiro baixo, quente e leal. Deitado sobre a cama, com a cabeça apoiada nas pernas cobertas de Zilda, estava Trovão. Seu labrador dourado de pelos cor caramelo não arredava o pé. Seus olhos castanhos e expressivos seguiram as 3 figuras desaparecendo no corredor. Ele soltou um ganido baixo, um som de pura tristeza e confusão. Trovão não entendia de assinaturas ou de heranças. Ele só entendia de lealdade. E ele sabia que sua dona, a mulher que o salvara anos atrás, estava ali e ele não a deixaria. Ricardo, Marta e Roberto, ao saírem pela porta automática do hospital, sentiram o ar morno da rua, mas o frio de seus atos o seguia. Eles não sabiam, e nem se importavam, que o único ser que eles desprezavam, o cachorro que Marta sempre chamou de bicho pulguento, seria a única testemunha do que estava por vir e a chave para o impossível. Esta história, que começa com um abandono tão cruel, na verdade, teve seu início muito antes, não neste hospital moderno, mas numa terra vermelha e fértil. Se você está chocado com essa cena, se o seu coração se aperta ao ver essa lealdade animal contra essa frieza humana, por favor, curta este vídeo e se inscreva no canal. Você precisa ficar até o final para entender como chegamos a este ponto e para testemunhar a reviravolta que o destino preparou. Para entender como Dona Zilda chegou a este leito e como seus próprios filhos chegaram a este nível de crueldade, precisamos voltar no tempo. Com muitos anos, apenas o suficiente para ver onde o veneno da ganância começou a gotejar. Vamos voltar a 30 anos, na pequena cidade de Águas Claras, um lugar onde a palavra valia mais que um documento e a família era considerada sagrada. Naquela época, a Fazenda Harmonia era um lugar vibrante. Zilda e seu falecido marido, Bento, haviam construído aquele lugar com o suor do rosto. Eles acordavam antes do sol, tiravam leite, plantavam milho e criavam galinhas. A vida era simples, mas cheia de uma riqueza que o dinheiro não pode comprar, o amor e o respeito mútuo. Zilda era a alma da fazenda, uma mulher de força inabalável e um coração que parecia não ter fim. Ela era a justa, a mulher que sempre tinha um prato de comida para um viajante e um conselho sábio para um vizinho aflito. Bento, seu marido, era um homem igualmente bom que via em Zilda o pilar de sua vida. Juntos eles tiveram 2 filhos, Ricardo e Marta. Desde pequenos, Zilda e Bento fizeram de tudo para que os filhos tivessem o que eles não tiveram, principalmente estudos. Meus filhos vão ser doutor, dizia Bento orgulhoso, e assim foi. Ricardo foi para a capital estudar administração. Marta foi estudar direito. Zilda e Bento se sacrificaram, venderam cabeças de gado, economizaram onde podiam, tudo para garantir o diploma dos filhos. Foi aí, longe da simplicidade da Fazenda Harmonia, que a semente da ingratidão foi plantada. Ricardo e Marta se acostumaram com as luzes da cidade. Eles se acostumaram com o dinheiro fácil, com a superficialidade das relações e começaram a ver a fazenda não como um lar, mas como um caixa eletrônico. Eles olhavam para os pais, com suas mãos calejadas e roupas simples, e sentiam vergonha. Marta casou-se com Roberto, um homem que via o mundo como uma planilha de lucros e perdas. Roberto, o genro de fala mansa e olhos de tubarão, foi quem primeiro plantou a ideia. Marta, sua mãe e seu pai estão sentados numa mina de ouro e nem sabem. Aquela fazenda vale milhões para loteamento. Ricardo, por sua vez, estava atolado em dívidas de um negócio que dera errado. Ele precisava de dinheiro rápido. A fazenda era a solução. Enquanto Bento era vivo, eles não ousavam avançar. Bento era um homem duro que enxergava a verdade nos olhos das pessoas. Mas há 5 anos, Bento faleceu. Um ataque cardíaco fulminante o levou enquanto arava o campo. O luto de Zilda foi profundo. Ela perdeu seu companheiro, seu protetor, sua metade. Foi na sua vulnerabilidade, na sua dor mais profunda, que seus filhos viram a oportunidade perfeita.
No próprio funeral de Bento, enquanto Zilda chorava abraçada ao caixão, Ricardo e Roberto já conversavam nos fundos da igreja, longe dos ouvidos da mãe. Agora é a hora, disse Roberto. Ela está frágil. Precisamos tomar o controle das finanças. Pelo bem dela, claro. Pelo bem dela, repetiu Ricardo, já sentindo o alívio de suas dívidas. Marta, por sua vez, aproximou-se da mãe com lágrimas falsas. Mamãe, a senhora sofreu demais. Deixe que eu e o Ricardo cuidamos de tudo. Descanse. A senhora merece. Zilda, com o coração partido, acreditou. Ela assinou uma procuração. Ela entregou o controle de sua vida, de sua fazenda, de seu legado, nas mãos daqueles que ela mais amava. Foi o seu maior erro. Nos anos que se seguiram, a solidão de Zilda só aumentou. Ricardo e Marta mal a visitavam. As ligações eram curtas. Estamos ocupados, mãe. A senhora está bem? Ótimo, preciso desligar. A fazenda, antes cheia de vida, começou a murchar. Zilda, sentindo-se um peso, tentou manter tudo em ordem, mas a tristeza e a idade começavam a pesar. A única alegria de Zilda era Trovão. Ela o havia encontrado há 7 anos, um filhote de labrador dourado, abandonado na beira da estrada, numa caixa de papelão molhada pela chuva. Ela o levou para casa, o aqueceu, o alimentou. Trovão cresceu sendo a sombra de Zilda. Onde ela ia, ele ia atrás. Ele dormia aos pés de sua cama, colocava a cabeça em seu colo enquanto ela costurava na varanda e latia alegremente sempre que ela pegava sua bengala para um passeio. Ele era o filho que nunca a abandonou, o amor que nunca pediu nada em troca. Zilda não percebeu no início o que estava acontecendo. Ricardo aparecia com papéis. Assina aqui, mãe. Só a renovação do imposto. Zilda, que mal sabia ler os termos técnicos, assinava. Eram vendas, pequenos lotes no fundo da fazenda. Roberto estava vendendo a terra, pedaço por pedaço, e o dinheiro ia direto para as contas de Ricardo e Marta na cidade. Eles começaram a isolar Zilda. Diziam aos vizinhos que a mãe estava ficando esquecida, meio caduca. Quando Zilda tentava falar com alguém, os filhos intervinham, tratando-a como criança. Mamãe, não incomode os vizinhos com suas histórias. Ela estava se tornando uma prisioneira em sua própria casa. A tragédia estava se desenhando, e a única testemunha ocular era um cachorro leal que rosnava baixinho sempre que Ricardo ou Roberto se aproximavam de sua dona. Trovão sentia o cheiro da maldade, o cheiro da traição que emanava deles. Mas Zilda, em sua bondade, ainda se recusava a ver. Ela não podia acreditar que o sangue de seu sangue, a carne de sua carne, pudesse ser tão cruel. Mas a verdade estava prestes a explodir, de uma forma que a levaria ao fundo do poço, ao leito de hospital onde a encontramos. A fazenda estava sendo vendida, e ela seria a última a saber. O fundo do poço para Dona Zilda não chegou de uma vez. Ele foi cavado lentamente, dia após dia, pela ingratidão de seus filhos. Aquele véu de negação que Zilda mantinha sobre os olhos finalmente se rasgou numa tarde chuvosa de terça-feira, 3 meses antes da cena inicial no hospital. Zilda estava procurando por sua antiga caderneta de receitas no escritório de Bento, um cômodo que ela mal entrava, pois ainda lhe trazia muitas memórias. Mexendo em gavetas empoeiradas, ela não encontrou as receitas, mas sim uma pasta azul escondida sob um almanaque antigo. Ela a abriu. Seus olhos, já cansados pelo tempo, demoraram a entender o que viam. Eram contratos de venda, lotes e mais lotes da Fazenda Harmonia. E o mais chocante, um contrato preliminar para a venda da sede da fazenda, da casa onde ela vivia, da casa que Bento construiu com as próprias mãos. A assinatura no final dos documentos era uma falsificação grosseira da sua. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. A mulher, que havia enfrentado secas, pragas e a perda do marido, sentiu uma fraqueza que nunca havia experimentado. Era a fraqueza da traição. Ela pegou o telefone, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia discar. Ricardo, venha aqui, agora, você e sua irmã. Sua voz era um fio, mas carregada de uma autoridade que ela não usava há anos. A tempestade que caía lá fora não era nada comparado à que estava prestes a irromper dentro daquela casa. Ricardo, Marta e Roberto chegaram no fim da tarde. Eles entraram na sala já impacientes. O que foi, mãe? Aconteceu alguma coisa grave? Estamos muito ocupados, disse Marta, tirando o casaco caro e olhando com nojo para a lama que Trovão, nervoso com a tensão no ar, havia trazido para dentro. Zilda estava sentada na sua poltrona de balanço, imóvel. A pasta azul estava em seu colo. O que é isto? Ela perguntou, a voz embargada. Ricardo olhou a pasta e seu rosto ficou pálido. Roberto, o genro, imediatamente deu um passo à frente, tentando tomar o controle. Dona Zilda, isso são apenas negócios. Coisas complicadas que o Ricardo está resolvendo para a senhora. Vender a minha casa? O grito de Zilda fez Trovão latir alto. Vocês estão vendendo a minha casa sem a minha permissão? O silêncio que se seguiu foi pesado. Marta, vendo que a farsa havia acabado, mudou sua postura. O rosto de filha preocupada desapareceu, dando lugar a uma máscara de frieza. Francamente, mamãe,
A senhora deveria nos agradecer. Esta fazenda está caindo aos pedaços. A senhora está velha, não consegue cuidar nem de si mesma, quanto mais deste lugar. Caduca. A senhora está caduca, disparou Ricardo, sua voz cheia de raiva. Nós estamos tentando salvar o patrimônio da família e a senhora fica aí, agarrada a um monte de terra inútil. Terra inútil. Zilda se levantou, apoiada na pasta. Esta terra foi a vida do seu pai. Esta terra pagou os seus estudos. Esta terra é o meu lar. Era, corrigiu Roberto friamente. Nós já temos um comprador. A senhora vai para um asilo. Lugar bom, onde vão cuidar da sua confusão. Asilo, confusão, caduca. As palavras atingiram Zilda como pedras. Ela olhou para os rostos dos filhos que ela amamentou, que ela ensinou a andar, e não viu nada além de estranhos gananciosos. A dor em seu peito era insuportável. Não era um ataque cardíaco. Era algo pior. Era a dor de ter o coração partido em 1000 pedaços. Fora, ela sussurrou, fora da minha casa, agora. Ela apontou o dedo trêmulo para a porta. Trovão, sentindo a fúria e a dor de sua dona, se postou ao lado dela, rosnando profundamente para os três. Roberto riu. Não seja ridícula, velha. Esta casa não é mais sua. Ele deu um passo em direção a ela para pegar a pasta. Foi nesse momento que Zilda sentiu uma pontada aguda atrás dos olhos. A sala começou a girar. As vozes de seus filhos se tornaram um zunido distante. A última coisa que ela viu antes de cair no chão de madeira foi o rosto apavorado de Trovão e os olhos frios de Ricardo, que não fez um único movimento para ampará-la. Ela apenas caiu, o baque surdo foi seguido pelo latido desesperado de Trovão. Marta levou as mãos à boca, não de preocupação, mas de irritação. Ah, ótimo! Era só o que faltava. E agora? Ricardo, recuperando-se do choque, viu a oportunidade. Chame a ambulância, disse ele a Roberto. Isso resolve tudo. Se ela ficar incapacitada, nós somos os responsáveis legais. Eles a levaram para o hospital da cidade grande, o mesmo hospital onde a encontramos no início. O diagnóstico foi rápido e brutal, um acidente vascular cerebral massivo. O médico doutor Murilo, um homem jovem e sério, foi direto. O dano cerebral é extenso. Ela entrou em coma profundo. As chances dela acordar são estatisticamente nulas, sinto muito. Ricardo e Marta fingiram chorar. Roberto consolou a esposa, enquanto trocava um olhar de entendimento com Ricardo. Nós faremos o que for preciso, doutor, disse Ricardo, com a voz embargada de falsa dor. Mas não queremos que nossa mãe sofra, sem medidas heróicas. Eles assinaram os papéis, a ordem de não reanimar, e a autorização para, após um período de observação, desligar os aparelhos que a mantinham viva. Para o mundo, eram filhos devotados tomando uma decisão difícil. Para eles, era a assinatura final no contrato de venda da fazenda. Eles a visitaram 2 vezes na primeira semana. A terceira apenas ligaram. Depois pararam. Não há mais o que fazer, diziam. Eles a abandonaram. Mas eles se esqueceram de Trovão. Após a ambulância levar Zilda, Roberto trancou o cachorro dentro da casa. Deixa esse bicho aí. Alguém da prefeitura deve passar e recolher. Trovão ficou sozinho na casa silenciosa. Ele esperou 1 dia, 2 dias. A fome apertou, mas a lealdade era maior. Ele chorou na porta. Ele arranhou a madeira. Ele sentia o cheiro de seus donos traidores, mas acima de tudo, ele sentia a ausência de Zilda. No 3º dia, movido por um desespero que só os animais leais conhecem, Trovão quebrou a janela baixa da cozinha com o próprio corpo, cortando-se nos vidros. Ele não parou, ele correu para fora. Ele não foi para a casa dos vizinhos. Ele colocou o focinho no chão e farejou o rastro da ambulância, o último cheiro de sua dona. Ele começou a correr. Por quilômetros, ele seguiu pela estrada de terra, depois pelo asfalto quente. Carros buzinavam. Ele foi chutado por um homem na entrada da cidade. Ele bebeu água de poças sujas, mas ele não parou. Seu instinto era um imã, puxando para o único lugar onde Zilda estava. Demorou quase um dia inteiro, mas ele encontrou o hospital. Um prédio enorme que cheirava a doença e desinfetante. Ele foi expulso pelo segurança da porta da frente, mas Trovão era esperto. Ele deu a volta e encontrou a entrada dos funcionários nos fundos. Foi lá que ele conheceu Ana, uma enfermeira jovem, daquelas que ainda não tinham perdido a humanidade para a rotina hospitalar. Ana estava em seu intervalo, comendo um sanduíche, quando viu aquele labrador caramelo, magro, com um corte na pata, olhando-a com os olhos mais tristes que ela já tinha visto. Ele não latiu, ele apenas choramingou. Ana, cujo coração era bom, se aproximou. Oi, menino, você está perdido? Trovão deu um passo à frente e lambeu a mão dela. Ana viu a coleira, mas não havia identificação. Ela lhe deu o resto de seu sanduíche, que ele devorou. Eu não posso deixar você aqui, disse ela. Mas quando ela se levantou para voltar ao trabalho, Trovão a seguiu. Ele se esgueirou pela porta dos fundos atrás dela. Ele era rápido e silencioso. Ana tentou mandá-lo sair, mas ele se escondeu debaixo de um carrinho de limpeza. E então ele começou a farejar. Ele andou pelos corredores, o nariz no chão. Ana o seguia, tentando pegá-lo antes que a chefe de enfermagem o visse. Trovão parou, em frente ao quarto 62. Ele se sentou e chorou baixinho. Ana olhou o prontuário na porta.
Zilda. Coma, AVC. Ela abriu a porta devagar. Trovão entrou como um foguete. Ele pulou na cama com cuidado para não machucar a idosa e começou a lamber a mão pálida de Zilda, choramingando como se dissesse: eu estou aqui. Eu te encontrei. Ana assistiu à cena com lágrimas nos olhos. Ela viu a lealdade que faltava nos registros de visita. Os filhos não apareciam há semanas. Naquele momento, Ana tomou uma decisão. Ela fechou a porta. Tudo bem, garoto, ela sussurrou. Você pode ficar, eu vou te proteger. E assim começou a vigília de Trovão. Por quase 3 meses, Trovão viveu escondido no quarto 62. Ana trazia comida para ele, limpava sua sujeira e o escondia debaixo da cama durante as rondas médicas mais rigorosas. Doutor. Murilo, o médico, acabou descobrindo, mas vendo que os monitores de Zilda pareciam mais estáveis com a presença do cachorro, ele fingiu não ver. Trovão se tornou o verdadeiro enfermeiro de Zilda. Ele dormia aos seus pés. Ele colocava a cabeça em seu peito, ouvindo o coração dela, e ele nunca, jamais a abandonou. Ele era a última linha de defesa entre a vida e a morte, esperando o dia em que os traidores voltariam para terminar o que começaram. O dia que Trovão e a enfermeira Ana tanto temiam, finalmente chegou. Quase 3 meses haviam se passado desde o abandono. 3 meses em que Trovão não saiu do lado de Zilda. O administrador do hospital, um homem focado em números e não em milagres, pressionou o doutor. Murilo, o leito era caro e estava ocupado há muito tempo por um caso sem esperança. A família precisava ser notificada para o procedimento final. Doutor. Murilo, com o coração pesado, fez a ligação. Ricardo atendeu no segundo toque. Alô, doutor, alguma novidade? Havia um pingo de esperança em sua voz. A esperança de que ela tivesse partido naturalmente. Não, disse o médico. Está na hora de virmos discutir o protocolo que assinamos sobre a remoção do suporte vital. Ah, sim, claro, disse Ricardo, recompondo-se. Estaremos aí amanhã. Ao meio-dia, ele desligou e ligou para Marta e Roberto. É amanhã. Finalmente vamos resolver isso. Roberto, ligue para o corretor. Diga que a casa estará liberada para posse em 48 horas. No dia seguinte, exatamente ao meio-dia, as 3 figuras sombrias reapareceram no corredor branco. Eles não pareciam estar de luto. Ricardo estava de terno, como se fosse para uma reunião de negócios. Marta conferia a maquiagem em um pequeno espelho. Roberto falava baixo ao celular sobre percentuais. Eles pararam na porta do quarto 62. Ana, a enfermeira, estava lá dentro como se soubesse. Ela estava ao lado da cama, afagando Trovão, que se levantou e rosnou baixo ao ver os 3. Mas o que significa isso? A voz de Marta foi estridente. Que cachorro peguento é esse aqui dentro? Isso é um hospital. Que nojo. Ele é o Trovão, disse Ana, a voz firme, postando-se entre eles e a cama. O cachorro dela, e ele não saiu do lado dela um único minuto. Eu não quero saber, disse Ricardo, entrando no quarto. Tirem esse animal daqui. Viemos para o procedimento. Roberto, o genro, deu um passo à frente com um olhar cruel. Deixa que eu tiro. Ele levantou o pé para chutar Trovão. Não ouse encostar nele, gritou Ana, protegendo o cachorro. Naquele exato momento, doutor, Murilo entrou. O clima no quarto era pesado, carregado de ódio e tensão. Senhores, por favor, disse o médico, visivelmente desconfortável. Vamos manter a calma. Doutor, disse Ricardo, ajeitando a gravata. Nós viemos para o que foi combinado. Já se passaram 3 meses. Não há mais esperança. Assinamos os papéis. Queremos que o sofrimento dela acabe. Que o nosso sofrimento acabe, você quer dizer? Sussurrou Marta para o marido. Doutor, Murilo olhou para Zilda, deitada e imóvel. Olhou para Trovão, que tremia de raiva, mas não saía de perto da dona. Olhou para Ana, que tinha lágrimas de fúria nos olhos. E olhou para os 3 herdeiros, com seus olhos secos e impacientes. Vocês têm certeza absoluta? Perguntou o médico uma última vez. Absoluta, confirmou Ricardo. Pode desligar, doutor, é o nosso desejo. Estamos em paz com isso. Ana fechou os olhos, rezando. Doutor, Murilo suspirou, era seu dever. Ele se aproximou do ventilador mecânico ao lado da cama. Tudo bem, o procedimento é rápido. Ela não sentirá nada. Trovão observava cada movimento. Ele viu a mão do médico se mover em direção ao botão. Ele sentiu a mudança no ar. Ele sentiu o cheiro da morte se aproximando. E algo dentro dele explodiu. No exato segundo em que o dedo do médico ia tocar o interruptor, Trovão deu um salto. Não foi um pulo de carinho, foi um pulo de desespero. Ele pousou com as patas dianteiras no peito de Zilda e começou a latir. Não era um latido normal. Era um uivo gutural, um som que parecia vir das profundezas da terra, um grito de guerra contra o destino. Tirem esse animal nojento de cima dela, gritou Marta, horrorizada. Trovão ignorou, ele latiu de novo e então começou a lamber o rosto de Zilda freneticamente. Ele lambeu suas pálpebras, seu nariz, sua boca, como se tentasse soprar vida de volta para ela. Segurança, berrou Roberto. Mas antes que alguém pudesse se mover, algo aconteceu. O monitor cardíaco, que bipava num ritmo lento e monótono, disparou bip 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 bip.
O que é isso? Disse Dr. Murilo olhando para a tela pálido. Os números estavam subindo. A atividade cerebral, que estava zerada, mostrou um pico súbito. Impossível, sussurrou Ana. Trovão parou de latir. Ele choramingou e deu uma última lambida na mão de Zilda. E então a mão se moveu. A mão pálida e enrugada, que estava imóvel há 3 meses, se fechou lentamente, agarrando o pelo de Trovão. Um suspiro coletivo encheu o quarto. Ricardo deu um passo para trás, como se tivesse visto um fantasma. Marta soltou um grito abafado e suas pernas cederam. Ela desmaiou no chão. Roberto deixou o celular cair, o aparelho se espatifando no piso. Dona Zilda abriu os olhos. Seus olhos, nublados pelo coma, levaram um segundo para focar. Eles não olharam para os filhos, não olharam para o médico. Eles olharam diretamente para o animal em seu peito. E com uma voz que era puro sussurro, uma voz que não era ouvida há 90 dias, ela disse uma palavra. Meu filho, Trovão. O milagre havia acontecido. O cachorro, com seu amor puro e sua lealdade inabalável, havia feito o que a medicina considerava impossível. Ele havia resgatado sua dona do abismo. A recuperação de Zilda foi lenta, mas constante. O que o coma havia tirado, o amor de Trovão parecia estar devolvendo em dobro. Enquanto seu corpo se fortalecia, sua mente se afiava. A enfermeira Ana, que agora era sua amiga e confidente, contou tudo. Contou como Trovão chegou, como ele nunca saiu de seu lado. E ela contou a verdade sobre seus filhos. Dona Zilda, disse Ana com a voz baixa, eles não vinham aqui, eles só apareceram naquele dia para autorizar o desligamento. Zilda ouviu tudo em silêncio. As lágrimas que rolaram pelo seu rosto não eram de tristeza, eram de clareza. Ela finalmente entendeu. Seus filhos tentaram visitá-la uma semana depois. O hospital inteiro já sabia da história. Eles entraram no quarto fingindo alegria. Mãe, que milagre, estávamos tão preocupados. Zilda, que estava sentada na cama afagando Trovão, levantou a mão. Parem, disse ela. Sua voz estava mais forte. Não me chamem de mãe, a mãe de vocês. Vocês abandonaram para morrer naquele dia. Ricardo ficou branco. Marta começou a chorar, desta vez lágrimas de verdade, lágrimas de quem foi pego. Mas mãe, nós. Silêncio, ordenou Zilda. A única coisa que eu quero de vocês é a chave da minha casa. 2 semanas depois, Zilda teve alta. Ela não voltou para a fazenda. Em sua cadeira de rodas, ela chamou seu advogado, o velho amigo de Bento. Ela revogou todas as procurações. Ela anulou todas as vendas fraudulentas que Roberto e Ricardo haviam feito. E então ela vendeu a fazenda Harmonia, pelo preço justo. Mas o destino do dinheiro chocou a todos. Zilda pegou 90% de sua fortuna, uma quantia de milhões. Ela doou metade para o hospital, com a condição de que criassem a ala Ana, uma ala de cuidados paliativos mais humanizados, e que permitissem a visita de animais de estimação. A outra metade ela doou para o abrigo de animais da cidade, o mesmo que um dia havia resgatado um filhote caramelo da beira da estrada. Com os 10% restantes, Dona Zilda comprou uma pequena casa confortável no centro de Águas Claras, com um quintal grande e ensolarado. Ela se mudou para lá com seus 2 únicos e verdadeiros herdeiros. A enfermeira Ana, que ela contratou como sua cuidadora e companheira, e Trovão, seu salvador. Quanto a Ricardo, Marta e Roberto, a notícia do que fizeram se espalhou por Águas Claras como fogo. Eles foram publicamente humilhados, mas o karma não parou por aí. As dívidas que Ricardo tinha, os apartamentos de luxo que Marta e Roberto haviam comprado na capital, tudo estava garantido pela futura venda da fazenda. Quando Zilda vendeu tudo e doou o dinheiro, os bancos vieram cobrar. Eles perderam tudo. Perderam os apartamentos, perderam os carros, perderam o status social. Acabaram vivendo de aluguel num bairro pobre da capital, tendo que trabalhar em empregos que eles sempre desprezaram. Eles tiveram o destino que desejaram para a mãe. Foram abandonados pela sorte e esquecidos pela vida. A história de Dona Zilda e Trovão nos ensina uma lição profunda. Ela nos mostra que a ganância pode cegar, pode transformar filhos em monstros, pode fazer o sangue se tornar mais ralo que água. Mas também nos ensina que a lealdade verdadeira não é encontrada em assinaturas ou em promessas vazias. Ela é encontrada no silêncio de uma vigília. Ela é encontrada nos olhos de um animal que vê além de nossas fraquezas, que nos ama em nossa forma mais pura, e que, às vezes, é o único que se lembra de nos puxar de volta da escuridão. Onde há amor puro, sempre haverá um milagre esperando para acontecer. E você, o que achou da atitude de Dona Zilda? Você acha que ela deveria ter perdoado os filhos, ou ela fez a justiça correta? Quem na sua vida tem a lealdade de Trovão? Deixe sua opinião nos comentários. Sua história pode ser a próxima. Se você se emocionou, por favor, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esta mensagem com todos que você ama. Não se esqueça que o amor, em sua forma mais leal, pode salvar vidas. Até a próxima história.